Vamos lá, mais um vídeo aqui para você no nosso canal falando sobre leilões de imóveis. Aqui a gente fala tudo, absolutamente tudo sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Quando eu digo tudo, eu digo aquilo que se refere, ao aspecto da segurança do investimento, Porque os leilões de imóveis, indiscutivelmente, tanto aqueles judiciais quanto aqueles extrajudiciais, são leilões que oferecem aí para o investidor uma taxa de retorno enorme. Não existe investimento na bolsa de valores, no mercado de capitais de uma forma geral, que dê mais retorno do que o investimento nos leilões de imóveis. Para você ter uma ideia, eu tenho arrematações aqui no meu escritório de clientes meus que multiplicaram por 7,85 vezes, esse foi o nosso recorde, em uma única arrematação de leilão, que é um leilão específico, leilão judicial de falência. Nesse tipo de leilão é possível você multiplicar assim o valor investido, porque nele não há a incidência do conceito de preço vil. Então existem duas modalidades de leilão em que você pode turbinar mesmo o seu retorno do investimento, o seu ROI. Uma é o leilão judicial em processos judiciais de falência. A outra são os leilões extrajudiciais de imóveis que já foram em duas praças e não tiveram nenhum arrematante. Quando ele volta no outro leilão, ele volta por qualquer preço, não há limitação também de preço, então não há aí limite para o seu lucro. Mas hoje aqui, eu não quero falar especificamente desses dois leilões, não. Eu quero te ensinar mais um caminho, aí, uma dica aqui, na verdade, dar mais uma dica para você, para que você invista com segurança nos leilões de imóveis. Como eu já disse e sempre digo nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, os leilões de imóveis, eles são imbatíveis quando o tema é retorno do investimento. Não há um investimento que dê mais retorno do que leilão de imóveis e também segurança da operação. Nos leilões de imóveis, a segurança da operação, ela está sob o controle total do investidor, exatamente isso. Por quê? Por que eu digo que está sob o controle total do investidor? Porque nos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, uma boa análise ali daquela oportunidade tem a possibilidade, te possibilita afastar totalmente o risco. E eu estou falando assim de 110%. Você ir realmente para a operação ali, para o seu investimento, com a cabeça tranquila, sabendo que se você arrematar, você fará um bom negócio. Aí eu sempre uso um comparativo com o mercado de ações. O mercado de ações, você não tem o controle do mercado, você não sabe para onde que o vento ali vai soprar e você fica ali suscetível à volatilidade do mercado. Veja o que aconteceu aí com investidores recentemente lá das lojas americanas que perderam muito dinheiro e outros casos também que a gente vê acontecer no mercado financeiro. Isso por quê? Porque no mercado de capitais, no mercado financeiro de uma forma geral, você, naqueles investimentos que você tem mais retorno, você não tem controle algum do risco, nenhum mesmo. Então, se você quer ganhar muito nos investimentos de uma forma geral, você vai arriscar muito também. Nos leilões de imóveis, e aí eu repito, tanto judiciais quanto extrajudiciais, você tem a possibilidade de ganhar muito com 100% de segurança. Existe risco nos leilões de imóveis? Existe. Só que a diferença do risco aqui nesse universo de investimento é que esse risco ele é totalmente afastado pela ação proativa do investidor, da investidora que está ali buscando retorno para o seu investimento. E isso porque uma boa análise, como eu já disse aqui nesse vídeo, uma análise bem feita, afasta totalmente aí o risco e te possibilita uma segurança de 100% aí no seu investimento. Então hoje aqui eu vou trazer uma dica para vocês quando vocês forem analisar uma oportunidade no leilão de imóveis. Há hoje no ordenamento jurídico uma máxima confirmada pelos tribunais
que muito embora haja aí uma contrariedade com a lei, e quando eu digo a contrariedade com a lei é contrariedade ao que expressamente menciona a lei, né? Há um entendimento, uma interpretação dos tribunais, mesmo que, no meu ponto de vista, contrária ao que diz a literalidade da lei, de que o edital do leilão é que manda com relação às dívidas tributárias, né, e aos débitos de condomínio, que são obrigações propter rem, que são chamadas no direito. São obrigações que acompanham a coisa, seja o dono que for, né, daquele imóvel. Então, assim, o que os tribunais dizem? Os tribunais dizem que quem vai ditar a regra da responsabilidade sobre eventuais débitos de condomínio e débitos de IPTU dos imóveis arrematados é o edital. Então você precisa focar no edital, focar ali no que está escrito no edital do leilão. Hoje, por quê? Porque hoje a jurisprudência dos tribunais majoritária no sentido de que quem manda é o edital. Então, se você verificar lá no edital que há débitos de IPTU e que esses débitos serão subrogados no valor da arrematação, se você verificar essa expressão, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não vai responder por débito nenhum. Esses débitos de IPTU, eles serão pagos com o valor que você pagar ali de lance vencedor na sua arrematação, certo? Ao contrário senso, se o edital disser que é responsabilidade do arrematante os débitos de IPTU que tem ali sobre aquele imóvel inscritos lá ou não na dívida ativa do município, você já tem que preparar na sua planilha de cálculo aí, né? Colocar na sua planilha de cálculo esse valor desse débito e fazer conta para ver se o retorno vai compensar, né? Muitas vezes compensa, porque você pode estar participando de uma modalidade de leilão em que você pode comprar imóvel com 70%, 80% de desconto, né? Como essas duas que eu citei no início aqui do vídeo, e aí às vezes você faz a conta e fala, não, eu posso chegar até um X aqui de lance que vai compensar para mim, né? Mas a verdade é que você precisa saber que se o edital disser que esse débito de IPTU é da sua responsabilidade como arrematante, não adiantará você invocar a lei, dizer que a lei diz o contrário, e que realmente diz, é um absurdo, mas diz. No artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, diz que no caso de arrematação em asta pública, o IPTU deve ser pago com o produto da arrematação. Só que os tribunais, interpretando esse dispositivo, diz que esse dispositivo só incide no caso de omissão do edital, né? Quando o edital for omisso. Se o edital disser que a responsabilidade é do arrematante, assim o será, não tem o que discutir. Então, você precisa ler o edital atentamente, porque é lá no edital que vai constar ali toda a regra do certame, certo? Então, você já sabe, débito de IPTU previsto no edital como de responsabilidade do arrematante, não adianta espernear que a jurisprudência dos tribunais, o que os tribunais dizem, o que o Poder Judiciário diz hoje de forma majoritária é que previu o edital que a responsabilidade pelo pagamento desse débito é do arrematante, não tem para onde correr, certo? Esse aí é o princípio que eu denomino no meu livro de princípio da vinculação ao edital. Quando o edital é lançado no leilão, ele vincula aquela asta pública, certo? E aí, e os débitos de condomínio, como funciona? Os débitos de condomínio, da mesma forma, se tiver lá no edital, né, imputando, né, a responsabilidade pelo pagamento desses débitos de condomínio existentes ali naquele imóvel ao arrematante, assim será, e ponto final. Arrematou, você assumiu os débitos de condomínio que estão previstos no edital, certo? Por isso, repito, é importante uma leitura atenta do edital do leilão. E aí, sempre surge essa situação, e vocês que já investem, e você que ainda não investiu e que vai investir, você vai se ver nessa situação do edital simplesmente ser omisso com relação aos débitos de condomínio e de IPTU, principalmente de condomínio,
né? Geralmente o edital, quando ele é omisso, ele é mais omisso com relação aos débitos de condomínio. E muitas vezes esses débitos estão aí na casa dos centenas de milhares de reais, isso mesmo. É muito comum você ver um apartamento que vale 200 mil, que tem 150 mil de débito de condomínio. Então, a situação que você vai se deparar é desse edital ser omisso com relação a esse débito. Como que você deve proceder? Bom, o que o Superior Tribunal de Justiça diz? O que é que o Superior Tribunal de Justiça diz nesse caso? Diz que, no caso do débito de condomínio, que não é mencionado no edital, quer dizer, o edital foi omisso, não falou nada, nesse caso, o arrematante não será responsável. Não tem como você responsabilizar alguém que não foi cientificado antes pelo edital de que existia aquele débito de condomínio naquele imóvel. Então, edital omisso, a regra geral diz que não haverá, então, responsabilização do arrematante pelos débitos de condomínio. Você vai receber o imóvel sem nenhum débito de condomínio, certo? Mas, olha só que interessante isso aqui. Mas tem uma pegadinha aí que você pode cair se você não prestar atenção. Porque a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça diz que o edital omisso não há responsabilidade do arrematante, você pode se sentir bem confortável em apenas ler o edital e, o edital é omisso, não tenho responsabilidade nenhuma sobre débito de condomínio que existir nesse imóvel, eu vou arrematar. E às vezes você vai lá e arremata e percebe depois que existia lá na descrição do site do leiloeiro, por exemplo, uma menção a esses débitos de condomínio, dizendo que eram de responsabilidade quem arrematasse o imóvel. E aí você pode dizer, mas aí basta eu arguir ali, falar ali para o juiz que eu não sou responsável porque o edital era omisso. E onde que está a armadilhazinha aí do mercado? A armadilha está no entendimento do próprio Poder Judiciário, que diz assim, via de regra, edital omisso, não há responsabilidade do arrematante pelos débitos de condomínio. Entretanto, se houver menção na descrição do site do leiloeiro de que há débito de condomínio e que esse débito é de responsabilidade do arrematante, aquela descrição ela atua como um complemento do edital e você passa a ter aí uma ciência inequívoca de que existia o débito, mesmo que o edital seja omisso. Então tome cuidado, se o edital for omisso, olhe bem o site do leiloeiro no imóvel que te interessa para saber se ele ali não tem algo que complemente o edital e que diga que os débitos de condomínio são de sua responsabilidade. Um outro aspecto que eu quero ensinar rapidamente para vocês aqui sobre a questão dos leilões de imóveis é que não só o valor, veja bem, não é só valor baixo que a gente procura. Nós procuramos valor baixo, atrativo de aquisição, com margem grande de lucro, mas também nós procuramos liquidez. Então, além dessa análise de segurança, você também tem que fazer uma análise para ver se realmente aquela localização daquele imóvel tem a liquidez para a sua estratégia de investimento. Quando eu digo para a sua estratégia de investimento, eu estou mencionando que você pode querer comprar o imóvel para alugar ou para vender, e aí você tem que se certificar, com pessoas que conhecem ali a região, se esses imóveis eles têm liquidez se esse imóvel, do seu interesse tem liquidez para alugar, tem liquidez para venda, para que você não compre aí um elefante branco e fique aí 2, 3 anos para vender um imóvel adquirido em leilão. A média que a gente acha ideal, que nós consideramos ideal de compra e venda de imóvel em leilão é de 4 a 6 meses. Esse é o ideal, é o que nós procuramos, certo? Até 1 ano compensa demais. Você girar uma arrematação em 1 ano compensa muito, mas passou disso aí já começa a não ser
tão atrativo assim para o investimento, certo? Semana que vem eu vou postar outro vídeo aqui falando sobre leilão judicial, sobre leilão extrajudicial de imóveis e te ensinando aí o caminho para você lucrar muito nesse mercado. Se esse vídeo te orientou, né, de forma satisfatória, se você gostou, deixa o seu like aqui no nosso canal e também já começa, se você não segue a gente ainda aqui, se você ainda não acompanha o nosso canal, faça a sua inscrição agora e tenha aí acesso aí aos nossos vídeos, né, ativando ali o sininho do YouTube para que você seja avisado dos vídeos quando eles forem colocados aqui à sua disposição. Até o próximo!